Nós vamos para Mateus capítulo 18, no verso 21. Vamos ver mais uma dica poderosa de Jesus para a nação judaica. Algo que eles sabiam, ou pelo menos que deveriam saber, se não tivessem negligenciado as Escrituras. E como o tempo todo vai sendo dito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Qual o tema? O tema envolvido nessa expressão, o tema é perdão. Pedro está perguntando sobre perdão e Jesus Cristo está respondendo sobre perdão, mas Jesus está usando uma expressão totalmente ilógica dentro de um contexto natural. 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. É totalmente ilógico. Alguns pregadores dizem assim: não, Jesus quis dizer com isso que devemos perdoar sempre. Ora, se nem Deus perdoa sempre. Alguns dizem: não, Deus perdoa sempre. Não, o Deus que eu sirvo não perdoa sempre, não. Ele não perdoou Davi? Ou perdoou? Alguns pensam que perdoou, mas a minha Bíblia não diz que perdoou. O que eu conheço de Deus não diz que Deus perdoou Davi. Ele não perdoou Saul, ele puniu. Punir é sinônimo de não ter perdoado. Quando você perdoa, acabou a história, não tem dívida. Quem tem perdão não tem dívida. Mas quem sofre punição, a punição é o pagamento, né? É a cobrança por uma dívida. Então teve que ser pago. Então esse papo de Deus perdoa sempre, só se for outros deuses. O da Bíblia não. O da Bíblia tem limite sim para perdoar. Aí ele diz: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ora, então não vai perdoar sempre. Ele vai deixar-nos colher o que nós semeamos. Cadê o perdão? Não, entra a justiça. Então veja bem, quando Jesus fala isso aqui, dentro do cenário judaico, se os judeus conhecessem a Escritura, eles saberiam muito bem disso que está há milhares de anos ali na mão deles. Há pelo menos 1000 anos está ali na mão deles. Essas Escrituras. Eles deveriam ter atentado para as semanas proféticas de que falou Daniel, o profeta. E eles veriam que isso aqui nada mais é que Jesus fazendo uma citação da consumação das semanas proféticas de Daniel, que estão agora cumpridas com 483, faltando apenas 7 dias da semana. E esses 7 dias da semana é o que nós chamamos de reinado do anticristo, ou seja, que são 7 anos. É só o que está se faltando. Só estão faltando 7 anos para que se cumpram as 70 semanas proféticas de Daniel. O tema é perdão, e é justamente quando Jesus vier no Monte das Oliveiras, encerra-se, né? Depois de 7 anos de reinado do anticristo, Jesus virá no Monte das Oliveiras e estará somando então com a descida de Jesus, estará encerrando esse tempo de 490 anos nas semanas proféticas de Daniel. Ali, Jesus no Monte das Oliveiras dará perdão à nação de Israel. Perdão, não, vocês estão perdoados. Não é esse tipo de perdão. A palavra perdão talvez não seja nem tão bem aplicada, mas Jesus dará livramento. Esses judeus que estarão sendo oprimidos pelos 7 anos, aí vamos assim arredondar, do reinado do anticristo,
eles, quando verem um mundo conforme Zacarias contra eles, esses judeus vão clamar. Quando eles clamarem, Jesus virá e as semanas proféticas de Daniel terão seu cumprimento. Nós já temos 483 anos dessas semanas proféticas cumpridos. Falta apenas 7 dias. Isso tudo é sentido profético. 7 dias, que correspondem 7 anos. Então, quando que essas semanas proféticas pararam de ser contadas? Quando Jesus Cristo vem ao mundo. Ali parou em 483 anos, com a chegada de Jesus Cristo, e iniciou-se o tempo da graça, que tem que durar aí 2000 anos. Então, em 2000, se não vamos desconsiderar os erros de calendário, em 2033 estaremos completando 2000 anos da era da igreja. A igreja será arrebatada e aí nós teremos início ao reinado do anticristo, que é de 7 anos, ou seja, os 7 anos que faltam para se completar as 490 semanas proféticas de Daniel. Jesus está deixando essa dica fantástica, mas não é uma dica para quem está carregando Bíblia debaixo do braço. Não é uma dica para quem está dizendo, nós temos por pai Abraão. Não é isso. Não é uma dica para quem está repousando na tradição. Não, nossos pais comeram maná no deserto. Não, que Moisés nos libertou do Egito. Não é isso. Essa dica é para o escriba versátil, como pai de família, que tira do seu bom tesouro coisas velhas e coisas novas. A dica é para esses. Então, o que nós temos aqui? Uma dinamite. Jesus está mostrando, imagina o judeu hoje, a nação judaica, conhecedora desses fatos. Imagina os judeus entendendo isso aqui. Caramba, o tempo parou de ser contado lá, abriu-se a lacuna do tempo da graça, 2000 anos de história. Imagina o que a nação, como nação, imagina o que os judeus não estariam fazendo hoje. Imagina o que eles não estariam dizendo, imagina o dinheiro e recurso que as televisões judaicas possuem e tudo mais. Imagina o que eles não estariam realizando no mundo, o impacto. Mas eles não tinham conhecimento dessa palavra poderosa que Jesus deixou numa coisinha simples. Não, 70 vezes 7. Jesus, se fosse apenas como alguns pregadores dizem, não, é perdoar sempre. Não, Jesus teria dito, você tem que perdoar sempre. Ele não usaria esses números. Ele usou os números de propósito, que é justamente a maneira como as coisas foram subdivididas lá no Antigo Testamento, até que se somem os 490 anos das profecias de Daniel, das semanas proféticas. Então, o que nos falta? Daqui a pouco, neste século, a igreja será arrebatada e abrir-se-á uma pequenina lacuna de 7 anos que o anticristo vai reinar. Depois desses 7 anos, Jesus Cristo pisa no Monte das Oliveiras e dá livramento à nação de Israel. Então essa é a dica que Jesus está deixando para os judeus. Mas já que os judeus não quiseram, a gente pega ela para a gente, não tem problema. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós vamos dar uma observada aqui, o irmão comentou comigo aqui, só uma pequena colocação, um esclarecimento, do capítulo 19, no verso, a partir do 11, por exemplo, diz, Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Essa palavra aqui, nós queremos ver a questão do eunuco. Né? Eunuco, segundo dicionários bíblicos, dicionários da língua portuguesa,
segundo conceitos históricos também, eunuco é aquela pessoa que serve dentro do palácio dos reis. Alguns diriam, os eunucos são aqueles que cuidam das mulheres, né? Que tinham, se você tem assistido a minissérie Sansão e Dalila, as cortesãs, aquelas mulheres que ficavam ali dentro e serviam o rei, serviam o império, serviam os governadores de várias províncias, essas coisas todas. Vocês estão assistindo a minissérie? Ninguém? É uma superprodução, achei interessante, legal mesmo. Então, o eunuco é aquela pessoa, vamos dizer, aquele administrador. Algumas pessoas acham que o eunuco é uma pessoa que teria sido castrada. Mas, biblicamente, nós não conseguimos chegar a esta conclusão. Sem chance. Biblicamente, não chegamos a esta conclusão, de que o eunuco, naqueles tempos, a palavra esteja sendo empregada como um ser humano, um homem que tivesse sido castrado. Não. Biblicamente, chegar a essa conclusão é impossível. Biblicamente, nós conseguimos identificar que o eunuco é uma pessoa que tinha um cargo administrativo. E tanto que Jesus diz assim, há alguns que a si mesmos se fizeram eunucos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Não tem chance, não tem como imaginar. Está fora da realidade. Né? Alguns se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Não. E o contexto que Jesus vem trazendo ali, né? Quando ele tem a questão do divórcio e tal, ora, não tem nada a ver com castração. Divórcio ou não divórcio, o que isso tem a ver com castração? Isso tem a ver com... Quem me ajuda? Quero ver. Hã? Administração é o que ele faz, mas tem a ver com a abstinência. É isso? Abstinência? Abstinência. Isso. Abstinência. Não sei se agora tem os chapeizinhos ainda por aí, não tem? Acabou, né? Acabou. É. Então, veja bem, abstinência é o que Jesus está mostrando aqui, ó. Quem pode receber essa palavra? Receba. Há uns que se fizeram a si mesmo, ou seja, é o sacrifício pessoal que a pessoa fez por causa do reino de Deus. Nós conhecemos um tal de apóstolo Paulo, que se transformou num eunuco. Muitos poderiam dizer, Paulo, eunuco, por quê? Se absteve do casamento, né? Mas ele diz assim, bom é que todos ficassem como eu, por quê? Para servir a Deus. Ele diz, o casado tem que agradar sua mulher, a mulher casada tem que agradar o seu marido. Então, ele quis ser um tipo de eunuco. Mas o que tem a ver com castração? A vida de apóstolo Paulo não tem absolutamente nada a ver. Então, ser eunuco é um título administrativo daquela época. E cá entre nós, irmãos, se alguém tivesse que, para servir nos palácios, ser castrado, você acha que isso daria certo? Você acha que alguém gostaria de ser castrado para servir nos palácios? Você acha? Não, mas se fosse pego à força, tá, se fosse pego à força, você acha que daria certo? Alguém que é pego numa situação dessa força e é jogado no palácio para servir ao rei nessas condições, você acha que o rei teria um funcionário mesmo? Ele teria alguém em quem ele pudesse confiar alguma função depois de praticar um ato desse contra uma pessoa? Que eu não acredito que ninguém voluntariamente iria se submeter a um ato desse. Então você vê que o título, a expressão, é um título administrativo. Mas existe uma série de interpretações populares, mas falando a nível bíblico, nós não vemos essas expressões vinculadas à castração.
mas vemos dentro do contexto que Jesus está falando ali em Mateus 19, vemos Jesus inserindo a questão dentro de um contexto de abstinência, né? Ele diz, inclusive, se fizeram, né? Se fizeram, quer dizer, se abstiveram, receberam tais palavras, tais direções, é isso que o texto significa. Vamos seguir então um pouquinho aqui, Mateus 19, 23. Que se nasceram do ventre. Assim há eunucos que nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Sim. A minha Bíblia fala assim. Sim, exatamente. A minha também. Mas você acredita que fosse uma situação dessa? A sua Bíblia fala eunucos que foram... do ventre da mãe. Há eunucos que nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados. Sim, mas veja bem, foram castrados em uma situação religiosa? Não, pode ser aquelas aberrações. Lembra que Davi, o que Saul pediu a Davi como recompensa para o casamento da sua filha? Eu quero 20 prepúcios de filisteus. Davi teve que matar 20 filisteus, castrar 20 filisteus e levar para Saul. Então nós podemos... eunucos que foram feitos pelos homens. Tá, mas não tem nada a ver com questão religiosa. Não estamos falando de gente que foi servir dentro de palácio. Não estamos falando desse contexto. Então, existem os fatos? Existem, mas aqui não é o caso. Então, na Bíblia, o negócio aparece como um título administrativo, para quem desempenha uma função. E outra coisa, há eunucos que nasceram do ventre. Sansão foi um eunuco. Ele sofreu uma abstinência pelo serviço a Deus. Qual era a abstinência de Sansão? Não beber bebida forte, né? E não passar navalha sobre a sua cabeça. Sansão era um eunuco. Ele tinha uma função, sendo que essa função de Sansão já está totalmente dentro do contexto espiritual. Ele é um eunuco. Então a palavra eunuco está ligada, né? Deixa eu dar uma repetidazinha aqui. A palavra eunuco está ligada, conforme ali claramente em Mateus 19, do verso 12, eunuco está ligado à abstinência. Tá? Então, por mais que você veja essa diversificação que a sua Bíblia, a minha também mostra, mas não, você observa, Sansão era um eunuco. Tem outros personagens na Bíblia que me foge à memória agora, pessoas que foram separadas para o serviço de Deus e que tinha sobre elas a exigência de certas abstinências. Sempre que você ver isso, você pode dizer que você está diante de uma questão cujo título poderia tranquilamente ser enquadrado como um eunuco. E não necessariamente alguém que tivesse sido castrado. Agora, quando Jesus usa a expressão, há alguns que se fizeram pelos homens, tá, você pode imaginar uma situação, várias coisas como aconteceu naquela época, condenações de reis, condenações absurdas de reis, quando dominavam povos, reis quando pegavam que o seu eunuco, por exemplo, que deveria cuidar das mulheres, praticava abusos com a mulher que pertencia a alguém, aí ele sofria a punição de ser castrado. É outra história. Mas quando o título aparece na Escritura, de uma maneira normal, se não foi alguém que foi pego em guerra e sofreu esse abuso, essa aberração, esse absurdo, se não foi alguém que praticou um delito e um rei mandou fazer isso com um camarada, se não foi isso, o título eunuco não tem nada a ver com castração. Esse que é o contexto bíblico. Isso aí que o pastor está dizendo é correto. Teve, pastor, eu não lembro, faz bastante tempo atrás, eu vi uma reportagem a respeito de adolescentes, jovens, né, nessa época de namoro. Eu vi essa reportagem, cientificamente eu não sei dizer qual foi o nome que eles deram a isso. Essas pessoas, elas não sentem atração por nenhum sexo, nem do mesmo sexo, nem o sexo oposto. Eles nasceram assim mesmo.
me veio à memória essa reportagem. Então isso aí é correto que está sendo dito. Jesus mesmo fez menção disso. Eu vi uma reportagem dessa. Certo. O que acontece conosco, seres humanos, é que nós temos vou falar bem grosseiramente, porque de ciência eu entendo tanto quanto mergulhar 100 metros de profundidade, né, irmão? Então, vou falar bem grosseiramente, existe no nosso organismo uma parte do nosso organismo, eu vou chamar de asterístico, você vê como eu entendo de ciência, e essa parte do nosso organismo, ela é responsável pela produção de hormônios, né? Agora eu falei bonito, hein, irmão? Aí, hormônios, né? Agora eu peguei pesado. Esses hormônios que são responsáveis por essa atração física do sexo oposto. Aí você vai dizer assim, mas pastor, tem gente que sente atração pelo mesmo sexo. Não, isso aí não tem nada a ver com hormônio, isso aí tem a ver com possessão demoníaca. Isso é outra história, fica para outra aula. Então, nós sentimos-nos atraídos hormônios, né? Existe uma parte do nosso organismo que produz esses hormônios. Se tiver um problema genético, se tivermos um problema, talvez psicológico, não sei. Enfim, se houver um problema qualquer que seja no nosso organismo, que esta parte esteja sendo afetada, a pessoa fica inerte. Ela é toda normal, mas faltou o hormônio. O que seria o hormônio? O combustível que faz o carro andar. O carro está todo normal, mas faltou o combustível, meu irmão. Ou se o combustível tiver com algum problema, adulterado, isso é mais ou menos a fabricação que existe dentro dessa máquina, desse complexo que somos nós seres humanos. Existe um ponto ali específico responsável por essa produção de hormônios. Por exemplo, nós temos um órgão chamado pâncreas. O pâncreas é responsável por quê? Produção da insulina. O pâncreas é responsável pela produção da insulina. O que faz a insulina? A insulina combate os excessos de açúcares existentes no nosso organismo. Mas o pâncreas deu um defeito. Não tem lugar para comprar pâncreas, né? Vê uma dúzia de pâncreas, é complicado. Então, o pâncreas deu defeito. A insulina não está sendo produzida. Aí eu vou e como um doce, eu vou como uma batata, a batata entra no meu organismo, se transforma em açúcar. Eu como outras coisas que não são açúcares, mas quando elas caem no meu organismo, o meu organismo as transforma em açúcar. E como eu normalmente não sei quanto de batata devo comer, quanto de açúcar devo comer por dia, eu não tenho essa noção, eu como demais, eu extrapolo. A insulina que combate o excesso de açúcar do meu organismo não está lá para eliminar essa cadeia de açúcares. Eu tenho um problema chamado diabetes. Aí o meu rim dá problema, tal. Aí vem aquelas pessoas que têm que fazer o tratamento chamado hemodiálise. Ela vai para uma máquina. O sangue dela passa todo nessa máquina para fazer o trabalho que o rim faria. Aí 2, 3 vezes por semana a pessoa tem que estar lá sentada no Hemorrio, em outros lugares, para fazer esse trabalho. E pior, não pode abusar em absolutamente nada. Qualquer excesso, qualquer vacilo, ela pode até entrar em coma por causa do excesso de açúcar, que pode causar muitos problemas. Então, voltando para o setor que fabrica os hormônios, com o exemplo que demos a respeito da insulina, estamos diante da mesma situação. Então, foi o que o irmão mencionou lá. Se eu tenho um problema no pâncreas, a minha produção de insulina está comprometida e todo o benefício que ela me traria foi por água abaixo. Se eu tenho um problema lá no sistema, sei lá, central aonde me fabricam os hormônios responsáveis pela
heterossexualidade, vou assim chamar, grosseiramente e ignorantemente, se eu tenho um problema lá naquele setor, esses meus hormônios, à semelhança da insulina, não estão sendo produzidos. E automaticamente todos os benefícios que ele me trariam, benefícios não só de atração sexual, mas benefícios de personalidade. Quando essa área aí atinge muita coisa. Assim como a falta da insulina atinge um bando de coisa dentro de nós. Então, assim é a questão. E realmente, uma pessoa que nasce assim, se fosse naqueles tempos, muitos diriam, né? O cara não se interessa por ninguém, nasceu eunuco. Poderia dizer, né? Nasceu eunuco. Literalmente diriam, literalmente nasceu eunuco. Sansão era um eunuco espiritual. Mas esse aqui não, ele nasceu e não se interessa, ele tem abstinência. Não interessa se a mulher é bonita, se é feia, se está vestida, se está nua, ele não tem interesse, porque aquilo que provocaria nele o interesse não existe. É como você querer enxergar sem olhos. Os hormônios responsáveis pela sexualidade é como se você quisesse enxergar alguma coisa e não ter olhos. Não sente nenhuma atração. Deu para entender um pouquinho desse exímio professor de ciência que eu sou? Estou voltando às semanas proféticas de Daniel, que o mestre mesmo citou, falando desse termo das 70 vezes 7. Antes de Daniel, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 24, faz alusão a esse termo, onde diz: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Sim. Tem a ver? Você tem pode tudo comentar? a ver. Tem tudo a ver. Porque ali também pode ser considerado profeticamente, essa descida de Jesus no Monte das Oliveiras, também pode ser considerado profeticamente a vingança de Deus. Também é interpretada essa manifestação de Cristo ali, dando livramento a Israel e derrotando os exércitos do anticristo, né, como a gente costuma dizer, no vale do Armagedon, aonde o sangue chegaria ao freio dos cavalos, né? Freio dos cavalos é na boca, não é isso? Onde põe as rédeas ali, é isso, né? Então, quer dizer, é uma derrota, isso também, porque aí, no contexto de Lameque, etc., já está se falando de vingar. E a expressão é a mesma, 70 vezes 7. Então, ao passo que para Israel está representando o perdão, para os inimigos está representando a justiça de Deus, a vingança de Deus. Vamos ver se dá para a gente caminhar mais um pouquinho. De preferência fora de ciência. Assim. Mateus 19, 23 a 26. Diz: o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, Israel é uma nação que gira em torno de riqueza. E qual é o cenário? Se isso fosse dito para um povo pobre, para um povo pacato, se isso fosse dito dentro de uma tribuzinha indígena, se isso fosse dito no meio de um povo simples que leva a sua vida, planta, colhe e tal, não teria tanto efeito. Mas Mateus é o testemunho em primeira mão para os judeus, e aí ele traz muito efeito, porque Israel considerava que se eu sou rico, então eu tenho Deus. Este é o palco de Israel. Aliás, que isso é o palco de muita gente, né, nos dias de hoje, né? Haja misericórdia. Este é o cenário de Israel. Eu tenho riqueza? Eu tenho Deus.
Acabou a história. Não tem discussão. O cara é rico, então o cara tem Deus. Esse é o cenário de Israel. Porque eles consideravam que toda prosperidade, e prosperidade para eles era ouro, era prata, era terras, era animais, toda a prosperidade somente poderia provir de Deus. Se o camarada tinha uma enfermidade, se o camarada era pobre, isso aí é um desgraçado. Não tem a graça de Deus. Isso é um pobre, coitado, isso é um miserável. Não, aquele cara é rico, ele tem propriedade, aquele cara tem Deus. Deus o está abençoando. Este era o cenário marcante, radical de Israel. Então Jesus está dizendo o quê? Esqueçam esse negócio. Aliás, que tem outra passagem que Jesus diz assim: a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Está falando bem claro para Israel, quando alguém vem lá para questioná-lo sobre a partilha dos bens materiais. Falou, ó, isso aí, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. Por que Jesus deixa essas palavras para os judeus? Por que Deus inspira a escrever isso na carta que vai ser dirigida por Mateus aos judeus? O objetivo é esse: levar as pessoas, os judeus, a entender que pelo fato deles serem ricos, não quer dizer que eles tinham Deus. Eles foram bem ricos e quando Hitler assumiu o poder, pegou a riqueza deles todinha. Até o dente de ouro da boca dos judeus foi arrancado. Até dente de ouro. Abre a boca para a esquerda. Abre a boca. Você, não tem dente de ouro, para a direita. Aqueles ali podem se preparar. Sem anestesia, sem nada, o ouro do dente dele ia ser arrancado. Isso aconteceu com os judeus. Cadê Deus? Tinha ouro até na boca. Tinha ouro para tudo que foi lado. Cadê Deus? Não tem Deus quem tem riqueza. Tem Deus quem tem a palavra, quem vive a palavra. A prosperidade da riqueza é consequência, conforme diz Deuteronômio capítulo 28, é consequência de guardar a palavra. Se vós andardes na palavra, eu vos porei por cabeça e não por cauda. Estareis em cima e não embaixo. Emprestareis a todas as nações e de ninguém pegará emprestado, se guardar a palavra. Mas se não guardar a palavra, é o inverso. Então, Jesus está deixando uma chicotada poderosa aqui para os judeus que tinham a mania de achar que se tinham riqueza, tinham Deus. E aqui ele diz algo que eu acho interessante. Assim, o comportamento dos discípulos. Eles ficaram grandemente maravilhados. Falaram, como é que é? O que o senhor está falando? Mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Não, como é que pode? Se um rico não entra no reino dos céus, ninguém mais entra. Porque ele disse assim, eles vão dizer assim, então quem poderá ser salvo? Não é isso que diz o texto? Quem poderá ser salvo? Porque dentro da cabeça deles, se o cara é rico, o cara tem Deus. Mas Jesus está dizendo que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eles, que isso? Quem vai se salvar então? Se o rico não se salva, quem vai se salvar? Pobre é que não vai. Porque o cenário, o contexto que está dentro da cabeça deles é que quem é rico tem Deus. Entendeu, irmão? Por que essa palavra aqui? Quem é rico tem Deus. Aí Jesus vem assim, não, isso aí é impossível aos homens. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mas o espanto deles é, quem poderá ser salvo? Se um rico não é salvo, ninguém mais é. Olha a pergunta, quem poderá ser salvo? Entende? Ou seja, se um rico não é salvo, ninguém mais será salvo. Porque o cenário de Israel, eles estão voltados para isso, para achar que riquezas são igual a Deus. Mas não foi isso que Jesus veio ensinar. Eles tinham uma prosperidade, eles tinham uma riqueza, eles eram donos de uma terra que a profecia dizia, terra que mana leite e mel. Ora, se você está num cenário de uma terra altamente produtiva, debaixo da graça de Deus, você vai enriquecer, você vai prosperar. Agora, se você esqueceu Deus, a tua riqueza não vai mostrar que você tem Deus. A tua obediência vai mostrar que você tem Deus, mas a riqueza não mostra.
Riquezas não servem de testemunho. A palavra, a obediência à palavra, isso é testemunho. Para encerrarmos então aqui, Mateus 19, verso 27, diz: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando aonde? Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu queria só chamar a atenção a você de uma palavra que entra aí nessa versão revista e atualizada, em que diz: quando o Filho do Homem, enfim, se manifestar aonde? Na regeneração. Ora, o que é regenerar alguma coisa? É uma espécie de restauração, né? Jesus vai regenerar alguma coisa a nível espiritual, no céu? Se Jesus está falando de regeneração, ou seja, voltar às características, vamos assim dizer, genéticas, gene, né? Gene. Se Jesus está falando de uma regeneração ou de uma restauração, ele está falando de quê? Ele está falando do planeta Terra. E está dizendo para os discípulos: vocês que deixaram tudo, na regeneração, vocês vão assentar em 12 tronos para julgar. Julgar, nós já vimos que a palavra julgar não é esse contexto que ficou martirizado, ou melhor, metralhado dentro da nossa cabeça. Julgar, dizer salvo, perdido, veredito. Não, julgar é ensinar. Moisés julgava o povo, Moisés ensinava o povo. Josué passou a julgar o povo de Deus, Josué passou a ensinar o povo de Deus. Nós temos a história dos juízes. Ora, os juízes que julgavam o povo. Sansão era um juiz, ele guiava o povo de Deus, ele orientava o povo de Deus. Gideão foi considerado lá praticamente um juiz, ele orientava o povo de Deus. E tantos outros. O livro de Juízes se apresenta 13 juízes que não condenaram ninguém, que não deram veredito para ninguém. Apenas o que eles fizeram? Ordenaram, orientaram o povo. Então é isso que os apóstolos que vão retornar para reinar com Cristo no milênio, ou seja, na regeneração, Jesus está falando: olha, no milênio, não é isso que a Bíblia diz? Que a terra produzirá abundantemente? A Bíblia diz que as pessoas durarão, terão longevidade. A Bíblia diz que se alguém pecar, somente aos 100 anos, essa manifestação seria aparente na vida da pessoa. Então Jesus está dizendo, todo o ecossistema, o planeta, tudo que você imaginar, animais sendo regenerados ao estado anterior, como era com o tempo de Adão, animais sem agressividade, animais sem se lançarem contra o homem. A Escritura diz que uma criança colocaria a mão na cova do basilisco. Basilisco é uma serpente, é isso? Não sei, tem esse nome lá na Escritura, parece que é uma serpente. Diz que o leão e o cordeiro e o urso pastariam juntos. Você põe um cordeiro junto com o leão. Mas nesse tempo da regeneração, da restauração do planeta, ou seja, no milênio, Jesus está dizendo, nós vamos voltar aqui e vamos reinar nesse mundo de novo. Vocês que deixaram tudo, eles não são apenas eles, irmãos.
o 12 não é literal, o 12 é profético, o 12 é símbolo da plenitude. Significa uma operação abundante de Deus. Jesus está dizendo, vocês, não somente vocês apóstolos, mas vocês todos no mundo inteiro que deixaram tudo para me seguir, vocês assentarão na plenitude dos tronos, do meu poder, do meu domínio sobre a terra para reinar. É isso que Jesus está dizendo. Dizendo para quem? Para os judeus. Mas os judeus, o que os judeus sabiam de regeneração? Sabiam muito bem. Porque quando Jesus está para ser tomado ao céu, se dirigindo ao Monte das Oliveiras, lembra lá em Atos a pergunta que eles fizeram? Senhor, será nesse tempo aí da tua vinda que tu restaurarás todas as coisas e o domínio de Israel? Eles tinham na cabeça uma regeneração. Eles tinham isso na cabeça, de que o Messias reinaria com eles. Eles sabiam disso, pelo menos aqueles ali manifestam saber isso. E Jesus diz assim, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai guardou para o seu próprio poder. Mas ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, quer dizer, existe uma regeneração e os judeus pelo menos ali manifestam isso. Não sei se essa visão deles, a que ponto ela está hoje. Então a restauração, regeneração é o milênio. Jesus está falando aqui do milênio. E os apóstolos virão e se assentarão sobre 12 tronos. Não são só os apóstolos. Imagina 12 pessoas para julgar uma nação inteira. Não posso crer que sejam apenas 12 homens. Eles não dão conta de orientar. Não teria como congregar tanta gente em tão pouco lugar. Enfim, tem muita coisa aí para nós examinarmos. Outra coisa, então, que nós vemos é a restauração do planeta numa simples palavra que Jesus está deixando aqui, no 19, 27 e 28, que diz: em verdade vos digo que os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, você vê a menção 12 tribos de Israel e etc. Isso é uma menção feita com relação ao planeta Terra. Jesus está dizendo aí, nós voltaremos. Nós certamente voltaremos. Eu vou assentar no trono da minha glória, eu vou reinar aqui, né, como as profecias dizem que Jesus Cristo assentar-se-á no trono em Sião, né, que profeticamente é Jerusalém. E ele governará para todos os povos. E a semelhança do retorno dos apóstolos literal, também tem uma questão profética, de que nós, igreja de Jesus Cristo, também retornaremos para reinar com ele. Quando? Na regeneração. Quando ele vier implantar o milênio. Depois do reinado do anticristo. Eu arriscaria dizer daí a mais uns 50, 60 anos para frente. É correto quando o senhor diz a respeito desse 12 ser alguma coisa assim, não literal, porque Judas perderia essa posição, né? Não seriam 12, seriam 11 então, né? Se ele estivesse literalmente falando dos apóstolos, Judas, né? Então faz sentido isso que o senhor disse. Sim, Judas já não é contado então, e nós cremos que Paulo, né, ocupa um lugar de apóstolo ali bem destacado. Bem, para concluirmos então, temos alguma pergunta? Para encerrarmos, temos aqui. Não me traz pergunta complicada não. Não, Marcos 10, 24... Jesus, na admiração deles, responde assim. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando-lhes a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar nos céus. Os que confiam, né? Sim, tá vendo? Marcos, né? Marcos traz uma narrativa semelhante, fala: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. E era exatamente isso que Israel fazia. Era exatamente isso. As riquezas estavam impregnadas na corrente sanguínea dos judeus, né? E eles confiavam nas riquezas, ao ponto absurdo de dizer: se eu sou rico, eu tenho Deus. Era esse o cenário mesmo.
É uma pergunta da Alexandra, pastor. Ela diz assim: Samuel foi um eunuco? Não, a Bíblia não demonstra que Samuel tenha sido um eunuco, tipo assim, senão dentro do caráter profético, né? A pergunta é interessante para a gente observar o fato. Veja bem, eu falei de Sansão, eu falei, tem várias pessoas, né? Por exemplo, Davi foi um eunuco? Não, mas foi separado para o serviço de Deus. Mas ele não chega a ser considerado um eunuco, tipo, tratado como um eunuco. Mas se nós fôssemos olhar, ele é um eunuco. Por quê? Porque tendo ele uma missão, ele podia fazer qualquer coisa? Não. Enquanto outros homens lá dentro da nação de Israel poderiam até cometer adultério, Davi não poderia. Quer dizer, poderiam cometer, iam pagar, mas não iam pagar a ponto que Davi pagou. Davi pagou mais que qualquer um. Saul foi um eunuco? Não, mas foi uma pessoa, nós não chegamos a atribuir ao título de eunuco, cargo, não. Saul tem uma posição. Ele cometeu um erro? Cometeu. Ele pagou? Pagou. Mas outra pessoa poderia cometer o erro que Saul cometeu? Não, por quê? Porque não estava na posição que Saul estava. Então todos nós somos de alguma maneira eunucos. Mas até considerar jogar esse título, nós nos preocupamos em ficar ligados ao contexto em que ele próprio aparece. Então, Samuel era um eunuco? Eu vou dizer assim, não. Mas se eu parar para pensar detalhadamente, de certa forma, sim. Ele foi separado para o serviço de Deus? Foi. Mas não é tratado biblicamente, o ministério profético não é tratado biblicamente com o título de eunuco. Então, eu não estou cometendo nenhum pecado em dizer, Samuel era um tipo de eunuco. Jeremias foi um tipo de eunuco. Deus até proibiu Jeremias de casar, não proibiu? Então, Oséias, embora não tenha sido proibido de casar, ao contrário, Deus o mandou casar com uma prostituta, Oséias foi um tipo de eunuco. Por quê? Porque ele foi separado para uma missão. Então, todos os que são separados para uma missão, eu digo, foi um eunuco, mas não no contexto em que a Bíblia normalmente traz o título de eunuco. Foi eunuco? Eu no popular posso até dizer que sim. Agora, teologicamente, dentro do contexto bíblico mesmo, eu digo, não foi um profeta. Né? Então, embora não cometa nenhum delito dizer, Samuel era um tipo de eunuco. Não estou cometendo nenhum delito. Mas se eu quero ser mais preciso, eu vou ter que dizer o que a Bíblia diz, que Samuel era um profeta. Sim, Jesus. Jesus foi um eunuco? Foi. Jesus veio nesse mundo com a intenção, por exemplo, de casar-se? Não, ele se absteve disso. Longe disso para Jesus. Ele teria algum escândalo nisso? Não. Pouco me importa se alguém aparecer aí provando que Jesus Cristo teve mulher, filhos, neto, bisneto e tataraneto. Isso não faz a mínima diferença para mim, porque eu sigo a doutrina de Cristo, e a doutrina de Cristo jamais seria minada ou danificada se Jesus Cristo tivesse tido filhos. Que diferença faria? Ele ter um filho invalidaria as palavras dele de poder e glória? Por acaso eu não prego o Evangelho, o mesmo que Cristo pregou? E o fato de eu ter filhos invalida a minha palavra? Quando eu prego o Evangelho? Invalida a pregação? Não, de igual modo para Jesus Cristo. Então Jesus foi um tipo de eunuco? Foi alguém separado desde o ventre, à semelhança de Sansão, para servir a Cristo? Sim, mas eu digo Jesus o eunuco? Não, eu digo Jesus o Filho do Todo-Poderoso. Então nós tratamos, quando a Bíblia traz títulos, nós tratamos os títulos que a própria Bíblia traz, né? Claro que todo aquele que é separado para um determinado serviço, dentro dos seus contextos e cenários, a Bíblia muitas vezes chama de eunuco. Em Atos 8, 27, quando Filipe, né, vai ao eunuco, né, enviado pelo anjo, aí é que diz, ele levantou-se e foi, eis que um homem tipo eunuco, mordomo da rainha de Candace, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Imagina. Então, mordomo, né, da rainha de Candace, está indo numa carruagem, imagino, muito luxuosa.
mordomo de todos lá os seus pertences, todos os seus tesouros, eunuco. Ah, era um castrado? Não, a Bíblia diz que o camarada era castrado. Diz que ele era eunuco, o que a Bíblia enfatiza como ele sendo um eunuco? Enfatiza a função dele. Né? Um alto oficial, né? Isso. Então, eunuco, né? Um alto oficial. Então é isso que a Bíblia joga sobre ele. Joga o título de eunuco e demonstra uma função. Não demonstra uma limitação ou uma subtração, né? Dizer assim, aquele cara era um eunuco, então ele, coitado dele, ele não tinha isso, ou ele estava privado disso ou daquilo. Não, ele era um eunuco, ele era um alto oficial. Então, o eunuco, normalmente na Escritura, está ligado a isso, a uma função administrativa desempenhada a serviço dos reis, de impérios, etc, etc. Então, não é uma pessoa castrada ou privada de alguma coisa. Mutilada, certo? Mutilada. Não está enfatizando que ele era um eunuco mutilado. Está enfatizando que ele era um eunuco alto-oficial, responsável por administrar coisas de valor. É isso que está sendo enfatizado. Ficamos por aqui então? Amém. Vamos encerrar então em nome de Jesus. Agradecer a Deus nesta manhã.